você já parou para pensar o que realmente é importante para você? O que vale a pena aí na sua vida, hein? E quando tudo tá aquilo caótico, aquela confusão toda, né? Ainda tem aí no seu coração coisas que são importantes para você, às vezes até some, né? Diante de tanto problema, tanta dificuldade. E às vezes você vai vivendo uma angústia porque você não sabe mais o que é importante para você, porque você tenta fazer tudo, né? E como que a gente identifica isso, gente? E vive plenamente o que realmente é importante. Então, para a gente bater esse papo, para a gente refletir um pouquinho sobre isso e viver melhor, eu converso aqui, recebo com muito carinho a Adriana, psicóloga, vai conversar com a gente. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. Muito alegre, estou muito feliz de estar participando aqui desse programa tão gostoso e vamos sim falar desse assunto que é tão vasto, tão importante. Sim, é verdade, né? Às vezes a gente passa a vida, a gente não para pensar o que realmente é importante para cada um, né? Como que a gente define os valores na vida, Adriana? Os meus valores, os valores pessoais, eles precisam acontecer de uma forma competente, se possível, né, Dani? Então, são os valores construídos, aprendidos na família, no ambiente familiar, através das relações parentais, relação com o pai, com a mãe, né? Mas, sobretudo, aqueles que você constrói nas suas experiências existenciais, aqueles que você constrói no seu dia a dia, né? Eles que vão realmente definir exatamente a sua trajetória. Então, os valores, Dani, é importante a gente saber que eles são pensados, eles são planejados, porque eles são direcionadores, eles são iluminadores para as nossas vidas, né? Então, pensar, definir quais são os meus valores, significa saber que direção eu quero tomar para a minha vida. Significa o que eu quero para a minha vida, com quem eu quero, de que forma eu quero. E sendo, então, os valores pessoais direcionadores, é muito importante que a gente entenda a importância do processo do autoconhecimento. É quando a gente se permite, né, entrar em contato com o nosso eu, descobrir quais são os nossos recursos, que são as nossas competências, as nossas habilidades, para que a gente possa compor esses valores, para que a gente possa se direcionar, a gente possa se conduzir de uma forma mais saudável, né? Fazendo acordos emocionais importantes com a gente, dialogando com esses valores o tempo todo, porque os valores são mutantes, assim como nós. Constantemente, né? Constantemente. Vamos usar um exemplo aqui para ficar, né? Você explicou super bem, assim, falando da questão do que a gente precisa se conhecer, para a gente saber o que é da vida, né? Exatamente. A vida também é feita de muitas escolhas, né? Aí que a gente vai entendendo o que é valor, né? Vou dar um exemplo que é bem comum. Tem muita gente, assim, que às vezes precisa sair de casa, né? E aí sente o filho. Chega uma certa idade que ele precisa seguir a vida, né? Aí ele fala, mas eu valorizo tanto os meus pais, eu não posso sair de casa. Qual a diferença aí do valor e da distância? Porque tem gente que acha que sair da casa dos pais, ou os pais também consideram que meu filho saiu de casa e ele não me valoriza, né? Não me honra. Dando esse exemplo, qual é a diferença aí, Adriana? A questão é que essa necessidade da independência, da autonomia, que são valores importantes, eles precisam ser dialogados antes, né, dentro da família, porque, claro que a segurança, o conforto está dentro da estrutura familiar, mas é necessário que exista esse rompimento para que ele comece, então, a usar os recursos que ele construiu ao longo dessas vivências parentais, a vivência com o pai, com a mãe ou com os responsáveis, né, para que ele possa, então, abrir os caminhos, porque as possibilidades são inúmeras e ele tem que entender que ele é a chave dessas possibilidades. E a maneira é romper, sim, com esta estrutura importante, mas romper no seguinte de se desligar em termos físicos para que ele possa buscar o seu caminho, mas manter claro, né, esse suporte, esse amparo, seja da forma que for, virtualmente, visitando esses pais, mas sem dúvida, o que você disse sobre a distância e valores, é necessário que a gente guarde esse entendimento, que em algum momento esses filhos precisarão romper, não é, esse estado de dependência para que eles possam formar possibilidades, eles possam formar um caminho, um existencial que seja para eles saudável, que eles, como eu falei há pouco, que eles possam fazer acordos emocionais para se fazerem pessoas autorrealizadas, né, Dani? Que é o primordial da vida. Sim. E eu penso em todos os aspectos, né? Na vida espiritual, na vida amorosa, na vida profissional. Sim, exatamente. Nossa,
Ou seja, não quer dizer que não exista valor. Muito pelo contrário, né? Ainda se um pai, uma mãe, um responsável apoia esse filho, essa filha a seguir o seu caminho, ele está valorizando ainda mais. Isso também é valor, Sim, né? Porque o primeiro momento desses valores é exatamente, nascem, né? Ali no ambiente familiar, através dessas relações, através do diálogo, dos modelos, dos exemplos que os pais transferem aos filhos, transmitem aos filhos. Sim, né? é verdade. E a nossa coragem vem daí, né? Vem de dentro de casa. Sem dúvida. O nosso combustível para a vida vem de dentro de casa. A gente precisa produzir, mesmo que seja difícil. Ainda dentro desse exemplo, né? Ainda a gente mudando a posição e indo para o filho, o que é importante para mim? Ficar em casa ou porque recebeu um convite profissional, ou porque vai se casar, ou vai seguir a vida religiosa? Precisa ir, né? Então, enfim, independente ali do motivo. O que é importante para mim? Muitas pessoas têm dificuldade, né, de valorizar a sua própria vida e achar que o valor ainda permanece em casa. A gente tem que construir uma hierarquia para a gente de prioridades para que a gente possa seguir adiante, né? Mas cuidando sempre do que é prevalente na nossa vida. Então, primeiramente também o nosso amor próprio, o nosso auto-amor, né? Esse amor precisa estar na primeira pessoa. A gente precisa entender que temos que ser empreendedores das nossas vidas, da nossa história, né? Mas sempre a gente, por onde for, a gente vai caminhar com essa coragem que você colocou, essa resiliência que foi inspirada dentro do ambiente familiar, né? E hoje, como bem sabemos, existem diferentes configurações familiares, né? No sentido de que às vezes é a mãe que está ali porque o pai ele está falecido, o pai ali deixou um legado, mas não está presente, ou por outros motivos, né? Mas o importante é o espírito da família, o espírito do amor que possa reger esta família e que ali seja alicerçado, esse auto-amor. E junto, né, Dani, com esse auto-amor, sempre lembrar a importância dos proibitivos em toda a nossa história, em toda a nossa trajetória, né? Que é uma missão dos pais. Porque, inclusive, em algum momento, aliás, em muitos, o ser humano precisa aprender a dizer não. E se ele recebeu o não no momento exato, no momento importante, ele vai também poder dizer esse não quando for necessário para que ele possa se proteger, para que ele possa estabelecer os limites, né? Claro, e nossa, gente, isso é necessário, importantíssimo isso. E como que a gente deve eliminar da vida aquilo que impede a gente de crescer, né? Para outros aí que estejam acompanhando, de ser feliz. Como a gente elimina, então? Porque isso às vezes fica mascarado mesmo, né? E às vezes pessoas que a gente ama, né? Até mesmo os próprios pais, né? Como a gente conseguir dizer não para uma situação dessa, para ser feliz, para construir a vida? O primeiro passo para amadurecer, né? Isso. Adriana. Dani, o primeiro passo é identificar o que não agrega na minha vida, o que é tóxico, o que realmente não soma comigo, o que não faz sentido para a minha vida. E ter a coragem e manter a consistência em remover isso da minha vida, em neutralizar isto da minha vida. Então podem ser pessoas, situações, pensamentos, Dani, palavras que eu preciso retirar porque me enfraquecem, me fragilizam, me vulnerabilizam, né? Não dizem sobre mim, não agregam na minha história. Então eu tenho que ter esta coragem de remover da minha vida. Mesmo que pareça ser bom, né? Mesmo que pareça ser ilusoriamente não bom, parece? Né? A gente tem que entender que não é sempre o prazer que vai nos rodear, nos permear. Então, você pode dar um exemplo pra gente, Adri? Então, por exemplo, quando eu tenho amigos, né, e que me convidam para histórias deliciosas e eu entendo que o meu foco agora é o trabalho, é o estudo, então eu preciso ter essa coragem de identificar isso e tomar atitude. E aí eu vou falar de um poder assim imprescindível, a escolha. Eu preciso fazer a escolha, né? E a escolha sempre prevê renúncia. Sim. Então eu preciso renunciar a esses momentos que são prazerosos, até porque quando eu cresço, quando eu amadureço, eu tenho que sair dessa ilusão de que, né, ainda quando sou criança, que tudo é delicioso, tudo é prazeroso, eu preciso fazer escolhas para que eu possa gerar resultados, eu possa gerar eficiência na minha vida, né? Isso organiza a vida, Dani. Organiza a vida. Toma prumo, não toma? Né? Até porque a gente acha que esse céu vai querer buscar sempre assim o lado do prazer, que as escolhas têm que ser sempre aquilo que são confortáveis para mim. E muitas vezes a gente está vendo, né, que muitas vezes realmente é aquilo que vai causar um desconforto, vai tirar a gente da zona de conforto, né? Exatamente. E só agrega, porque quando você tem que justamente agir com suas habilidades emocionais,
explorando-as, você ainda expande mais ainda. Assim é com a fé, assim é com, né, com a sua resiliência, que é seu estado de resistência, né, de persistência aos desafios que a vida nos promove, ou aqueles também que a gente escolhe. Então, é exercitando sempre o autoconhecimento que eu falei no início, exercitando esse auto-amor, né, se amando para que você possa oferecer permissão alta para as suas possibilidades, permissão alta para os conhecimentos que são necessários na nossa vida, né? Verdade. Olha só, gente, que maravilha, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe lidar com os nossos sentimentos. Olha, então duas aí, ó, duas preciosidades para você hoje pensar, viu? O que é importante para mim, né? Primeiro, então, para você saber o que é importante para você, você precisa se conhecer, autoconhecimento, como a Adriana falou, e o auto-amor, se amar, para você poder fazer escolhas. Escolhas, muitas vezes, não são fáceis. Adriana, quero agradecer, pode falar. Eu quero aproveitar e dizer também que é muito importante que a gente seja autêntico, que a gente apresente verdadeiramente a nossa essência e retire o melhor dela, né? Porque isso é a ressurgência, isso é importantíssimo. E também, Dani, que eu faço uma sugestão, faça planos da sua vida e use de planejamento, né? É como uma casa, quando você faz uma obra, o arquiteto tem que projetar para que ele possa prever os riscos, os atrasos, né? Então faça um planejamento para que você tenha eficiência e, sobretudo, seja empreendedor na sua vida, lidera a sua vida, trabalhe com a motivação, com a sua resiliência, né? Seja criativo, exatamente. Né? E tem um tempo, Dani, para você parar e amar as pessoas que são próximas a você, que são do seu ambiente amistoso, sobretudo familiar, né? E, como você mesma falou, e exerça o auto-amor, o amor na primeira pessoa e depois o amor ao próximo, para que você se complete, para você se preencher, né? E então seguir a vida com acordos emocionais saudáveis, valentes, valiosos. E vivos, exatamente, né? Adriana, obrigada. Prazer estar Foi aqui. Foi ótimo, viu? Receber você aqui, obrigada. bater esse papo. E é obrigada, claro, né? A todos. Se você também aí, olha, tá disponível, disposto a viver assim, né? E tiver ainda dificuldades, procura um profissional. Gente, Deus é maravilhoso, Deus capacita tantas pessoas para nos ajudar. Não deixa de fazer isso não, tá bom? Obrigada, viu, Dri, mais uma vez.